Alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez. Creio que foi a última vez, ano passado, eu acho, ano retrasado, não me recordo. E como o Júlio falou, na última vez que eu vim aqui eu era seminarista ainda, agora, pela misericórdia, passamos pela ordenação, estamos ordenados e prontos para o ministério pastoral, a qual Deus vai nos levar onde Ele quer, a hora que Ele quer e para quem Ele quer, amém? Glória a Deus. Traga um abraço da minha igreja, Igreja Batista Estado do Paraíso, Júlio. Estado do Paraíso. Traga um abraço da minha igreja e muito feliz pelo convite que o pastor David nos deu. É sempre muito bom estar com os irmãos. Enfim, a gente começa a preparar uma palavra para ministrar a vida dos irmãos, e tudo isso passa pelo crivo do Espírito Santo. E nessa noite eu trouxe uma canção no meu coração para nós cantarmos. E chegando aqui, a irmãzinha do louvor, que eu esqueci o nome dela, acho que é Amanda. É Amanda? É Amanda o nome dela? Ela me falou: irmão, nós estamos meio deficientes com o pessoal do louvor hoje, não podemos ajudar você com uma canção. Só que quando começou o louvor, duas canções que eles ministraram no nosso coração tem a ver com aquilo que eu vou falar. Sabe, irmãos, quando nós estamos dependentes do Espírito Santo, os nossos planos são apenas em segundo lugar. E quando Deus quer falar o nosso coração, começa preparando Deus o culto desde a hora que você chega aqui, desde o momento que você adentrou aquele lugar e você colocou no seu coração onde está cultuando ao Senhor. Deus vai preparando tudo da forma dele, como ele quer, conforme ele acha que deve ser feito nesse dia, nessa noite. Então, se você vem para cá com expectativa ao meu respeito, eu quero te dizer que você está frustrado nesse momento, porque eu não tenho nada para te oferecer. Agora, se você vem com expectativa do Espírito Santo sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, Deus pode surpreender a sua vida nessa noite, porque Deus está a fim de fazer alguns concertos conosco nessa noite. Deus que está a fim de restaurar algumas coisas conosco nessa noite, porque é ano novo, é novo ano, então nós devemos começar a refazer algumas coisas. Ano passado na nossa igreja nós tivemos um tema específico como esse aqui, né, o Jesus. E tem melhor tema que esse, irmãos? Não tem? Tem? Não tem melhor tema que esse. Mas nós tínhamos um tema no ano passado, era reconstrução. E começamos a reconstruir algumas coisas. E isso tem falado ao nosso coração de forma muito grande, muito forte. E nessa noite eu tenho uma palavra para você, uma palavra que bradou meu coração na quarta-feira, me falo memória, quarta ou quinta-feira. E eu peguei um pedacinho dela e compartilhei no grupo da igreja. E Deus usou essa palavra de forma muito forte, e eu comecei a estudar um pouquinho mais e a trazer algumas coisas da nossa vida. Eu queria compartilhar com você nessa noite, amém? Abra comigo a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 29, melhor, versículo 30. 1 Reis 18, versículo 30. 1 Reis, irmãos, é antes de 2 Reis, se é que ajuda os irmãos, né? A irmã também vai ajudar a gente, não vai, irmã? Irmão, é uma equipe, está ali. Diz assim o texto, versículo 30, irmãos: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor. Repita comigo: restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, do qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego se encheu de água.
Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Porque vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amados irmãos, o texto fala de uma história onde Elias desafiou um número muito grande de profetas de um Deus chamado Deus Baal. O Deus Baal era um Deus da fertilidade, um Deus onde as pessoas criam que ele poderia trazer a fertilidade para a terra, a fertilidade para o ser humano e para os animais. A Bíblia diz que a terra de Israel estava sendo assolada porque as pessoas não criam mais no Deus Todo-Poderoso. As pessoas começaram a perder o foco de Deus. As pessoas começaram a perder a sua empatia com o próprio Deus. Daí surgem alguns deuses: Deus Baal, Deus Azera, Deus Astarote e alguns outros. E começa o povo a adorar esses deuses. Certo dia, Elias, revoltado com essa prática pecaminosa pelo povo de Israel, Elias chama e desafia os profetas, cerca de 450 pessoas. Ele fala assim: olha, está aqui 2 bezerros, você escolhe um, e o que você escolher é seu, o que eu escolher é meu. Você escolha agora o lugar que você quer oferecer, faça para o seu Deus um altar, faça para ele um holocausto com bezerro, e crame. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia conta que os profetas começaram a clamar o Deus Baal de uma forma muito grande. Começaram a gritar para o Baal, e Elias começou a dizer: olha, mas fala mais alto, que talvez esse Deus ainda está dormindo, ou está descansando. Começou a desdenhar dos profetas. E diz o texto que ao meio-dia cessou a oração do profeta de Baal, e o fogo algum desceu. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos que Elias começou a fazer algumas coisas. Elias preparou algumas coisas para que ele orasse e Deus fizesse conforme a sua oração. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu não quero me deter ao milagre do fogo descer e consumir o holocausto, e comer lenha, comer pedra, comer pó e comer água. Não quero deter isso. Eu quero me deter apenas no momento que Elias prepara para orar. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor. Lembra disso no versículo de número 31 ou 30? Elias restaurou, Elias reparou o altar. Sabe, irmãos, hoje vivemos talvez a fase da igreja onde há uma necessidade em querer queimar por Jesus. Quando falamos de fogo, nós automaticamente nos remetemos à ação do Espírito Santo. Então, vivemos hoje a fase da igreja onde há uma necessidade muito grande de queimarmos por Jesus, de um fogo ardente no nosso coração não apagar, um fogo que nunca se apaga, um fogo que é contínuo, um fogo ardente e contínuo. Essa necessidade de queimar por Jesus, meus irmãos, é devido à profecia do próprio Jesus, que disse lá em Mateus 24:12: por causa da iniquidade dos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Você nota que há uma necessidade de nós queimarmos por Jesus, porque é uma profecia sobre nós. O texto de Mateus 24 é chamado de o sermão profético de Jesus. Ele disse que nos últimos dias
o amor de muito, por causa da iniquidade ser aumentada, iria esfriar. E note que esse texto que eu citei aqui de Mateus 24, é um texto que Jesus fala aos seus discípulos. Jesus não falou, o sermão profético não foi falado a muitas pessoas em multidão, como sempre era feito, mas foi de forma específica a seus seguidores, a pessoas que o seguiam. Então a profecia era para a igreja, porque olha, o amor de muito por causa da iniquidade vai esfriar. Então nada mais do que nós precisamos e temos a necessidade de queimar por Jesus. Mas pastor, o que é queimar por Jesus? Queimar por Jesus, meus irmãos, é ter uma vontade que você não consegue segurar, de estar na presença dele. Falar com os irmãos na quinta-feira na igreja, que eu fiquei, acho que depois do ano novo, 10 dias sem a igreja, porque eu fui pregar fora em Baixindiba, fui em outro lugar, e Deus tem me levado a alguns lugares, e eu fiquei assim, meu Deus, eu estou cultuando ao Senhor, mas na minha igreja, sabe, irmãos, a vontade ardente de estar com os irmãos, isso também é ação do Espírito Santo. Então há uma necessidade muito grande de queimarmos por Jesus, da necessidade da igreja ter que queimar e sentir a ardência do fogo do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Parece que esse texto que nós lemos de Reis não tem muito a ver, não combina com a proposta de um fogo ardente dentro de nós, porque a Bíblia diz que o fogo consumiu tudo, mas tem a ver sim. Note que antes do fogo cair, após a oração do profeta e consumir tudo que fora preparado, Elias realiza algo extremamente necessário. Ele fala: vamos restaurar o altar do Senhor. É interessante que ele convida as pessoas que estavam ali, que estavam há quase 12 horas ouvindo um grupo de profetas clamarem em alta voz, e que nada acontecera. Agora ele não apenas chama a sua responsabilidade como profeta, ele chama os outros: venham até mim. O texto diz que eles vieram até Elias, e ele fala uma frase que é a frase chave do texto: vamos restaurar o altar do Senhor. O altar é composto de algumas coisas. Tem uma microfonia aqui que está acabando comigo aqui. É o teclado ou sou eu? Estou perto de alguma coisa, irmãos? Me ajuda aí. Aí. Alô, som. Está ainda. Deve ser algum de fio que está ligado, não, irmãos? Amém? Melhorou? Glória a Deus? Agora sim. Vamos lá, irmão, na hora de fazer a filmagem, corta isso aí, tá? Para não passar vergonha. Para não passar vergonha, corta aí. Tá bom, meu irmão? Vamos lá, queridos. O altar é composto de elementos. E pelo elemento que é composto do altar são as pedras. As pedras no altar têm a função de fundamento, de base. Existiam dois tipos de altar. O primeiro altar, o altar do incenso. Amém. Eu gosto sem fio, mas vamos lá. Existiam dois tipos de altar. O primeiro altar era o altar do incenso, onde colocaria ali os incensos aromáticos, para que fosse para Deus como algo suave, algo cheiroso para Deus. E o segundo altar era um altar que era feito o sacrifício, o holocausto por si só. Esse altar do sacrifício foi o qual Elias se dirigiu a dizer que precisava ser restaurado. Esse altar era feito de pedras. Pedras têm a ver com fundamento, pedras têm a ver com base, tem a ver com alicerce do altar. Sem pedra não há altar. Eu quero dizer para você que sem pedra não tem condições de termos um altar erigido ao Senhor. Pedra tem a ver com as nossas raízes, aquilo que os irmãos do passado, com muito suor e com muitos deles, com muito sangue, construíram com uma base sólida. Então, meu irmão, que você tem 15 anos, 16, 20, 30 anos, não
menospreze, não desvalorize aquele que tem 70, 80 anos, amém? Porque a base foram eles, a base foram esses irmãos que construíram um altar de adoração santo, agradável ao Senhor. E por muitas vezes nós queremos queimar como um fogo ardente no nosso coração, mas esquecemos que o altar tem que ser restaurado. Então, a primeira coisa que devemos restaurar nessa noite é restaurar nossas raízes, a nossa base. Quanto tempo tem a igreja aqui? 25 anos? 26? Quem está aqui desde o começo? Dá a mãozinha assim, aleluia. Mas quem? Glória a Jesus. Levanta mais alto a mão de vocês, levanta a mão mais alto. Fique de pé agora vocês, que são fundadores, fique de pé, fique de pé, isso. Também, irmã de amarelo, também, glória a Deus também, fique de pé, põe o médio de pé aí. Meus irmãos, estão vendo esses irmãos aqui? Eles começaram aqui, não tinha público de vidro, não é vidro ou acrílico? É vidro. Não tinha blindex, não tinha ventilador, não tinha som bom. Valorize as raízes, porque quem pagou o preço foram os irmãos. Valorizemos as raízes. Senta aí, vou sentar, irmãos. Valorizemos as raízes, porque a raiz é a base. Nossas raízes, eu quero ir um pouquinho a fundo, um pouquinho mais a fundo. Nossas raízes, eu como batista, você como presbiteriano, as nossas raízes, que foi um preço muito alto no ano de 1517, se não falo memória, onde pessoas foram mortas, sangue foram derramados para que a apostasia da fé fosse trocada por uma adoração genuína. Sabe, irmãos, a nossa raiz tem que ser muito bem restaurada, porque é a base de tudo, e não há raiz sem palavra, não há base, não há fundamento sem palavra. Então a primeira coisa que devemos reaver nosso altar é as pedras. E as pedras nos remetem a raízes, ao nosso fundamento, à nossa base. Porque o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, disse que quando nós construamos a nossa casa, o nosso fundamento sobre uma areia, sopra os ventos, correm as águas, e a destruição é muito grande. Mas doravante, se nós construímos nossa casa sobre a pedra, sobre um fundamento, vão soprar os ventos, vão correr os rios, vão vir tudo contra todos, mas a casa será inabalada. Sabe, queridos, se a igreja presbiteriana da Tapera está aqui até hoje, porque o fundamento foi bem feito, a fundação foi bem feita. Eu não falo de pedra, de altar aqui, eu não falo disso aqui. Isso aqui com 2 tempos nós derrubamos. Estou falando de algo espiritual, algo que é o cerne da igreja, algo que é o fundamento da igreja. Um dia alguém olhou para cá e disse assim: precisamos colocar uma igreja ali, porque há um povo sofrido ali, há um pessoal que são escravizados pelo diabo. Devemos colocar uma igreja ali que anuncie Jesus, que seja bíblica. Um dia alguém falou isso, e aí alguém falou assim: estou com você, vamos nessa. E cá está você hoje, meu irmão, minha irmã, visitante, amigo. Cá está você hoje, podendo cultuar o Senhor e receber da palavra do Senhor. Então valorize as bases, valorize a sua essência, valorize as suas raízes. Amém ou não amém? Segundo movimento aqui que nós temos, segundo elemento que nós temos é a lenha. Pedra, lenha. Lenha, irmãos, é o combustível que alimenta o fogo. Acender a lenha significa revisar diariamente nossa vida de devoção ao Senhor e comunhão também com Deus, mantendo uma vida de oração e estudo da palavra de Deus. Irmãos, nunca foi tão necessário a vitamina BO. Nunca foi tão necessário a vitamina BO, Bíblia e oração. O que movimenta o fogo, o que dá combustão ao fogo é a lenha. E lenha é Bíblia e oração, é devocional. É você parar mesmo, é parar.
meia horinha e ler a palavra, e debruçar, e mastigar aquilo ali, e como diz o texto de Salmo 1, ruminar aquilo ali, e mastigar e comer aquilo ali, porque é ali que Deus trabalha, é no estudo da palavra que nos dá base, irmãos. Sabe por que muitas pessoas têm se perdido? Porque não conhecem a palavra, porque não conhece. Jesus mesmo disse: nós erreis porque não conheceis as Escrituras. Então o conhecimento da palavra é algo primordial nesses dias, irmãos. Não há fogo no altar se não houver uma lenha para queimar, amém ou não? Para que fogo se não tem lenha? Para que acender um fogo em nós se nós não temos lenha para ser o combustível disso? Não há necessidade. Então a lenha deve ser o devocional. Então o devocional seu com Deus é algo que é o combustível da sua vida, meu irmão. Não espera. Aqui qual é o dia do culto de manhã, de meio de semana? Quarto. Não espere quarto domingo, meu irmão. Não espere quarto domingo. Quarto domingo é resultado que você faz segunda, terça, quinta e sexta, sábado. Amém ou não amém? O seu culto de quarta é um resultado de segunda e terça, e o seu culto de domingo é um resultado de quinta, sexta e sábado. Se você cultua bem na sua casa, você vai trazer um culto abençoador para a sua vida aqui, nesse lugar aqui às quarta-feira ou domingo. Então o seu culto congregacional é um resultado do seu culto devocional, sozinho em sua casa ou em família. Amém? Na sua célula é um resultado daquilo que você faz em sua casa. Você só pode levar a sua célula para a sua igreja aquilo que você tem em casa. Se não tiver, não tem como levar. Então qual é o combustível que você está levando? Qual é a lenha que você está levando para o seu culto? Pastor, palavra doida? Sem combustível tem fogo, irmãos? O carro anda sem gasolina? Nem se orar não anda. Há fogo sem lenha? Não há. Tem que haver combustão. Lenha é o combustível, é a matéria-prima do fogo. Então, porque você tenha fogo no seu coração, Bíblia e oração. Até rimou. Bíblia e oração. Mas pastor, acabou, aí é só pedra e madeira? Não. Tem a oferta. Lembra que Elias falou que pega o bezerro, corta em pedaços, põe uma pedra, põe a lenha, pegou 12 pedras, pegou a lenha, pegou o bezerro e cortou em pedaços. Temos a pedra, que é a base, temos a lenha, que é o combustível, e temos a oferta. A oferta, irmãos, era entregue com o propósito de remir os pecados. Teria que ser sem defeitos, o animal não teria que ser defeito nenhum, puro, deveria ser queimada por inteiro. Eu gosto de fazer um link do velho com o novo, porque eu aprendi que se o novo não explicar o velho, não adianta nós lermos o velho, o novo explica o velho. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você diz amém. Se por um lado a oferta era algo perfeito para Deus, por isso que Jesus foi perfeito para Deus, porque Ele é a oferta entregue em nosso favor, amém? É a oferta imaculada em nosso favor, porque Deus mandou que Elias fizesse aquele altar. Só que Elias viu que o altar precisava ser restaurado, precisava ser reparado. Então ele começa a pegar as pedras, começa a pegar a lenha, e agora ele pega um bezerro e corta em pedaços, um bezerro por inteiro, mas em pedaços.
porque o fogo desceria e queimaria por inteiro. Pegando o link de Romanos 12, versículo 1 e 2, sabe quem que é a oferta nesse altar? Quem acertar, irmão Ju, vai dar um bombom. Quem é a oferta, meus irmãos? Oi? A oferta somos nós. Rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos santos, agradáveis, repreensíveis, porque este é o vosso culto racional. Ei, a oferta somos nós. O que depositamos aqui no gasofilácio é só um revérbio de uma gratidão a Deus. Nós não ofertamos porque queremos algo, nós ofertamos porque nós já temos algo. Não ofertamos para ter, nós ofertamos porque temos, porque já temos. Fecha parênteses. Mas a oferta é você. Você é a oferta. Deus chamou para ser oferta viva, santa, repreensível. E isso, quando você se oferta a Deus, você começa a fazer um culto racional, um culto com entendimento. E você agora passa a não se conformar mais com o entendimento disso aqui. Começa a se conformar com um modelo de mundo, com o sistema que você está inserido. E não vos conformeis com este mundo, não toma a forma desse mundo. Conformar é tomar forma. Mas renove pela sua mente. Então aquilo que queima aqui tem que refletir aqui. O fogo que você pede a Deus em oração, em canção, em adoração ao Senhor, que queima aqui, tem que refletir aqui também, porque nós somos racionais. Porque ele disse no texto sagrado que nós devemos experimentar, mas devemos mudar o mundo com o nosso entendimento. O fogo é algo sobrenatural, aleluia, é mesmo. Mas o entendimento é o que te dá razão para entender o fogo de Deus. Temos a base, que é a pedra. Temos a lenha, que é o combustível. Temos a oferta, que é o bezerro, que é aquilo que vai ser queimado. E temos o fogo. Entenda uma coisa, irmãos. A pedra você pode erigir, colocar, arrumar. A lenha você pode colocar também. A oferta, você pode escolher a sua oferta e colocar também. Mas o fogo não tem a ver com você. Entende que Elias preparou o altar, 12 pedras, lenha, bezerro, mas faltava o fogo. A Bíblia diz que ele clama ao Senhor, uma oração de alguns segundos. Ele clama ao Senhor e Deus responde com fogo. E não somente queima a oferta que foi ali colocada, mas queima a lenha, a pedra, até a água que foi encharcada, aquele bezerro, aquele lugar, e fez um rego em volta. A água foi lambida pelo fogo. Aquilo que está na sua mão, faça. Aquilo que Deus colocou na sua mão para ofertar como um altar ao Senhor, faça. E deixa que a parte dele, deixa que o fogo dele, ele mesmo manda. Não tente de forma alguma fazer o seu próprio fogo, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, se não fala a memória, o 23, vai dizer que há um fogo estranho no altar. E fogo estranho não tem a ver com Deus. O fogo que vem queimar esse altar é um fogo dele, não nosso. É um fogo dele. Então aquilo que Deus te deu para fazer, faça. E deixa que a parte dele, ele faz. Quando você restaurar o altar, se ofertar por inteiro, ele vem e consome tudo. Aleluia. O fogo é algo sobrenatural. O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo espalha-se, o fogo purifica. Sabe o poder do fogo, irmãos? É isso que o Espírito Santo faz com você.
Quando você prepara o seu altar, que é o seu coração, você revê as suas raízes, você começa a colocar lenha para queimar, e você se oferta por inteiro nesse altar que você construiu. Deus vem com fogo, esse fogo vai espalhar, vai queimar outras pessoas, vai iluminar, vai purificar. Mateus 3:11 vai dizer: e eu, em verdade vos digo, com água, te batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de lavar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É João Batista dizendo aqui: olha, eu batizo vocês com água, mas virá um outro mais poderoso que eu, que vai batizar vocês com fogo. É esse fogo que estou falando, meus irmãos. Nós cantamos que o fogo nunca dorme, o fogo nunca se apaga. Não cantamos isso? Queremos um fogo que ardente no nosso coração, queremos um fogo, mas não preparamos o altar. Nós queremos queimar, mas não preparamos o altar. O fogo, meus irmãos, ilustra a purificação e o zelo produzido pela unção do Espírito Santo. Jesus dizendo aos discípulos em capítulo 15 de João, diz assim, João 15: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Versículo 3: vós já está limpos pela palavra. O fogo de Deus sempre vai vir mediante ao estudo da palavra, porque é conhecer a Escritura que nós somos alimentados por um fogo que vem arder no nosso coração. Deixa eu contar um testemunho rápido. Quando me converti ao Senhor, bem rápido, eu era católico, praticante, não de boca, praticante, batizado, crismado, larguei de beber na igreja católica, larguei de ir a show, a baile na igreja católica, fui levantado para ser ministro da Eucaristia, mas antes disso Deus me resgatou. Eu ganhei uma Bíblia de um irmão presbiteriano, irmão Cláudio, diácono Cláudio, lá da igreja batista, igreja presbiteriana de Travessão. Me deu uma Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, e eu comecei a comer aquela Bíblia. Mas, irmãos, pensa em ler. Pensou? Multiplica por 10. É o que eu fazia. Eu lia. E aquilo começou a gerar uma lenhazinha aqui no meu coração. E as dúvidas começaram a surgir, sobretudo sobre alguns textos. Salmo 115, Êxodo 20, textos que machucavam meu coração, porque eu aprendi de outra forma. Foi no estudo da Bíblia que eu me converti ao Senhor. Você entende isso? Eu me converti ao Senhor lendo a Bíblia. Então, pega a sua Bíblia aí, pega. São muitas versões, são muitas capas: verde, preta, marrom, rosa, pintadinha de azul, bolinhas brancas, tem todo tipo. Mas o conteúdo, ela fechada, no meu caso aqui nem tem identificação, porque já acabou a identificação que tinha. É um livro qualquer, mas ela aberta, lida e praticada, é poder de Deus para a sua vida. Não tem como ter fogo sem a palavra. Não há condições de arder por Jesus sem se aprofundar na palavra. O fogo também, irmãos, é sinal da presença de Deus. Lembra de Moisés no deserto? Quando estava de noite, vinha um facho de fogo, iluminava o caminho, e aonde o fogo ia, o povo andava. O fogo parava, o povo parava. O fogo diminuía, o povo acampava. Fogo também é sinônimo de caminho, sinal de presença de Deus.
pois as manifestações de Deus algumas vezes eram feitas com fogo. Lembra de Moisés, a sarça ardente? Na sarça, cadê a sarça? Aqui. Lembra da sarça? Deus se manifestou com fogo para Moisés. Mas pastor, é Velho Testamento. Sei, é Velho Testamento. O texto que nós lemos de Mateus 3 disse que quando Jesus viesse, ele não mais batizaria com água, e sim com fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O povo está reunido em Pentecoste. A Bíblia diz que quando começaram a adorar ao Senhor, o texto vai dizer que as pessoas começaram a falar nas suas línguas, a adorar ao Senhor, e as pessoas ouviam e entendiam a sua própria língua que estava sendo dito. A Bíblia diz que viam línguas como de fogo. Irmãos, o fogo está presente na Bíblia. Falou em fogo, tem a ver com o Espírito Santo. Se você nunca sentiu isso, é uma coisa que queima aqui dentro, começa a aquecer, você não tem condições de parar, porque é algo sobrenatural na sua vida. Então o fogo é algo maravilhoso. Quando o cristão deixa de buscar a presença de Deus, o fogo espiritual de sua vida vai sendo consumido aos poucos e se apaga. Posso falar uma coisa, meus irmãos? Isso é totalmente prejudicial à sua vida espiritual. Sem lenha, o fogo se apaga. Lembra que eu falei que a lenha era a Bíblia e a oração? Sem isso, o fogo se apaga. Por que nós somos movidos muitas vezes por retiros, por encontros? Tem um monte. Eu vi que um irmãozinho tocando decisão radical, né? Em pá radical, decisão radical, e tem muitos encontros. Moriá, tem vida com propósito, vida vitoriosa, e são números, tudo benção, tudo maravilha. Mas por que nós somos levados a participar disso primeiro, para depois queimar? Não deveria ser o contrário, nós vamos queimar e participar para isso? Sabe, irmão, nós somos movidos a encontros muitas vezes. Nós estamos aqui, às vezes, nós estamos aqui esperando o retiro de carnaval. O retiro, cara. Mas por que nós precisamos de momentos específicos para queimar por Jesus? Por que precisamos disso? A Bíblia diz que nós devemos queimar diariamente por Jesus, acender um fogo aqui que nunca se apaga. O fogo um dia aceso no seu coração pelo Espírito Santo não tem como de apagar, só se você quiser. Sem vida espiritual, irmãos, sem essa combustão, sem essa lenha, estamos propensos a uma vida de pecado e toda impureza no coração. Por essa razão, há uma advertência profunda da palavra de Deus. Paulo escreveu a Tessalonicenses, a primeira carta dele, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 15, 5,19, vai dizer assim: não extingais o Espírito. O que é extingar, irmãos? E outra tradução vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Não faça desaparecer, não aniquile o Espírito Santo. Então Paulo diz o seguinte: olha, vocês têm condições de apagar o fogo do Espírito Santo. Geralmente nesses meses de que inicia o ano, nós somos tentados a nos afastar da casa de Deus, porque o corpo precisa de um descanso. Quem tem uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa no lugar mais fresco, geralmente lança a mão de estar uns dias. Isso é bênção, irmãos. Mas aonde você estiver, o fogo tem que estar com você. Crente não tira férias de Jesus, não, irmão, porque Jesus em momento algum tira férias de você. Amém ou não? Esteja onde você estiver, mas leve com você o fogo. O altar, irmãos, que Elias preparou aqui, foi feito no pé do Monte Carmelo.
você olhar o contexto do texto, lá no começo do profeta, lá em 18 de Reis, você vai ver que ele foi erigido no Monte Carmelo. E eu procurei saber o que significa Carmelo. Lugar do fruto de Deus. Se o seu ardor por Jesus, se o seu fogo por Jesus não gerar fruto, não adianta pedra, não adianta lenha, não adianta oferta, não adianta. Esse fogo tem que gerar fruto. E qual o fruto, pastor? Uma vida santa, uma vida pautada na palavra, uma vida totalmente regrada pelo Espírito Santo, e uma vida que tem prazer em estar com Jesus. Esses são os frutos. De quebra, pessoas vão enxergar em você um altar em movimento, e vão querer queimar-se como você queima. Talvez a gente usou a palavra queimar por muitos anos de uma forma, uma conotação de inferno. Falamos de fogo e lembramos que o fogo, mas o fogo que nós estamos falando aqui é um fogo santo, um fogo que purifica, um fogo que traz calmaria para a sua vida, um fogo que traz direção, traz norte para a sua vida. Mas sem o altar restaurado, o fogo não desce. Entendeu que Elias preparou o altar primeiro? Ele poderia, olha, já que vocês clamaram aí, Baal, profeta de Baal, já que vocês clamaram e não aconteceu nada, eu vou clamar agora e Deus vai fazer. Não. Antes de clamar, ele preparou o altar do Senhor. Sabe, irmãos, o altar é o seu coração, o altar é a sua vida. E se nessa noite Deus falou no seu coração que precisa mudar algumas coisas, precisa fundamentar algumas coisas no seu altar, mas não assim, não tenha vergonha, porque um dia eu entendi que eu precisava restaurar o meu altar, para que ele pudesse vir com fogo. Sabe, irmãos, eu tenho dificuldade em cultuar em uma igreja onde o fogo não é presente. Pastor, tem condição disso? Tem, infelizmente tem igreja que não tem fogo, que estão instigando o fogo, estão cumprindo o texto de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, estão instigando o fogo. Tem pessoas que são extintores do diabo, que apagam o fogo da igreja. Irmãos, sempre quando houve um avivamento, começou por um fogo interno dentro de cada um de nós. Se você for ver a história da igreja, o avivamento da Suíça, o avivamento da Inglaterra, todos esses países que foram avivados, começou com um fogo individual, e depois se alastrou. Fogo não faz você pular, faz você cair. Fogo não faz você gritar, fogo faz você se reprimir. Mas pastor, eu dou uns brados de vez em quando. Amém, irmãos? Estou falando que o fogo não é para isso. O fogo faz você repensar algumas coisas. E quando nós estamos queimando por Jesus, ele faz nós lembrarmos de coisas que nós precisamos resolver, até consertar. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer isso, que o seu altar precisa ser restaurado, para que o fogo venha descer com força e consumir tudo que você tem para consumir. Amém? Louvor, vem cá comigo. Nessa noite, irmãos, eu tenho um desafio para você. Qual é a parte do altar que está danificada, está com problema, está quebrada? É a lenha que precisa? É a pedra que precisa ser recolocada?
Interessante, irmãos, que o altar não é feito de tijolos, o altar é feito de pedras. Tijolos são quadrados, se encaixa facilmente. Pedras precisa de escariações, precisa de quebraduras. Talvez as suas pedras precisam ser ajustadas para que encaixe uma na outra no seu coração. O que está faltando na sua vida, no seu altar? É ajustar as pedras, o lugar do fundamento, a base, a raiz? Ou é a lenha que precisa ser recolocadas? O altar do Senhor é aplicado assim: a lenha tem que ser reposta todo dia, para que tenha um fogo contínuo. Na minha casa eu tenho um fogão a lenha, e quando vamos fazer comida no fogão a lenha, a gente prepara as lenhas pequenas e coloca ali. Passou alguns minutos, a lenha já virou cinza, já virou brasa, e precisamos colocar mais lenha para que o fogo não se apague. Assim é a sua vida, meu irmão. É a lenha faltando? É mais Bíblia, mais oração, mais comunhão, mais busca? É isso? Ou é a oferta? É você mesmo? Ó, pastor, eu preciso eu mesmo me colocar à disposição, porque a oferta em si está danificada. Eu preciso me purificar, eu preciso ficar mais puro para que a oferta venha a ser consumida por mim mesmo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?